Se você tivesse que entregar um imóvel de 500 mil, 800 mil ou 1 milhão para alguém vender, em quem você confiaria? No corretor que prometeu o maior preço? No que cobra a menor comissão? Ou naquele que colocou uma placa na sua frente e disse, eu tenho comprador? E então? A escolha do corretor pode ser a diferença entre vender bem o seu imóvel ou passar meses tentando sem resultado. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa avaliar antes de escolher quem vai cuidar da sua venda. 3 profissionais avaliam seu imóvel em 700 mil, 750 e 900 mil. Você escolheria automaticamente o que falou 900 mil? O corretor pode conseguir o imóvel para a carteira simplesmente sendo aquele que oferece a expectativa mais agradável para você. A pergunta que você, proprietário, deve fazer é: qual é a justificativa para esse preço? E não apenas quanto você acha que meu imóvel vale. Devo colocar o meu imóvel com vários corretores? E se eu colocar com 10 corretores? 10 pessoas estarão tentando vender o meu imóvel? Então vou vender mais rápido. Mas existe um problema potencial: informações diferentes, preços diferentes, fotos e anúncios diferentes, abordagens diferentes, vários intermediários falando com o mesmo proprietário, dificuldade de saber quem realmente está trabalhando, possibilidade do imóvel parecer encalhado, por estar espalhado por vários lugares. Você prefere ter 10 pessoas simplesmente anunciando seu imóvel ou ter uma estratégia coordenada para vender? É exatamente aqui que entra um conceito que muita gente ainda confunde: gestão exclusiva. Gestão exclusiva não significa deixar o seu imóvel nas mãos de uma única pessoa e torcer para que ela consiga vender. Na verdade, quando existe uma gestão exclusiva bem estruturada, acontece justamente o contrário. Você passa a ter um profissional responsável pela estratégia da venda, enquanto o seu imóvel pode ser apresentado para uma rede muito maior de profissionais e potenciais compradores. Aqui entra o diferencial Remax. Na Remax, por exemplo, o corretor que assume a gestão exclusiva do seu imóvel não trabalha de forma isolada. Ele pode contar com uma rede de corretores para ampliar as possibilidades de encontrar o comprador certo, enquanto mantém a responsabilidade pela estratégia de marketing, pelo posicionamento e pelo relacionamento com você, proprietário. Ou seja, você não precisa escolher entre ter um único corretor trabalhando ou ter vários corretores tentando vender. Você pode ter um profissional responsável pela gestão da venda e, ao mesmo tempo, uma rede de profissionais trabalhando em colaboração para encontrar o comprador ideal. Talvez você esteja pensando, mas o que eu ganho tendo essa gestão exclusiva? Primeiro, controle. Você sabe quem é o responsável pelo seu imóvel, quem está conduzindo as negociações e quem deve prestar contas sobre o trabalho realizado. Segundo, posicionamento. Seu imóvel não precisa aparecer de qualquer maneira, em qualquer lugar, com qualquer preço e qualquer informação. Existe uma estratégia para apresentar o seu patrimônio ao mercado. Terceiro, negociação. Quando vários corretores estão tentando vender o mesmo imóvel de maneiras diferentes, você pode acabar recebendo abordagens e informações desencontradas. Com uma gestão centralizada, existe uma pessoa responsável por conduzir a negociação e proteger os seus interesses durante o processo. Mas existe uma condição importante: o proprietário precisa saber o que está recebendo em troca dessa gestão. Porque simplesmente assinar um contrato de exclusividade e colocar esse imóvel em um portal não é estratégia de venda. Antes de confiar a venda do seu imóvel a um profissional, pergunte: qual é o plano para vender o meu imóvel? Como você vai posicioná-lo no mercado? Como vai apresentar a minha propriedade? Como vai gerar e qualificar os compradores? E como eu vou acompanhar o trabalho que está sendo realizado? E, principalmente, qual estratégia será feita se o plano de marketing não estiver funcionando? Perceba que a questão não é simplesmente escolher entre um corretor ou 10 corretores. A questão é escolher entre uma venda sem estratégia e uma venda conduzida por um profissional que assuma a responsabilidade pelo processo. Porque vender um imóvel não é simplesmente colocar uma placa na frente e publicar algumas fotos nos portais e esperar que alguém apareça. Vender é posicionar, divulgar e encontrar o comprador certo, negociar e conduzir o processo até o fechamento. Mas existe outro ponto que costuma pesar muito na escolha do proprietário: a comissão. Aqui eu quero te fazer uma pergunta: você escolheria o profissional que cobra menos ou aquele que consegue gerar mais valor para a sua venda? Se você escolher um profissional simplesmente porque ele cobra uma comissão menor, mas ele não consegue gerar uma boa negociação para o seu imóvel,
acaba sendo vendido por 730 mil, será que você realmente economizou? Agora, imagine outro cenário. Um profissional estrutura a venda, posiciona corretamente o seu imóvel, encontra compradores qualificados e vai conduzindo essa negociação que resulta em um fechamento de 800 mil reais. A pergunta deixa de ser quanto vou pagar de comissão e passa a ser quanto vale esse profissional e passa a ser quanto valor esse profissional consegue gerar para a minha venda. É claro, a comissão é um fator importante e você deve entender exatamente quanto está pagando e quais serviços estão inclusos. Mas eu recomendo para você nunca escolher um profissional exclusivamente pelo menor percentual. Escolha pelo conjunto: experiência, estratégia, estrutura, rede de relacionamento, capacidade de negociação, transparência e, principalmente, capacidade de entregar aquilo que foi prometido. Porque, no final das contas, o seu objetivo não é encontrar o corretor mais barato. O seu objetivo é vender bem o seu patrimônio. E é justamente por isso que, antes de assinar qualquer contrato, eu faria uma última pergunta ao profissional que está diante de você. Se você estivesse no meu lugar, por que escolheria você para vender este imóvel? Preste atenção na resposta. Porque um bom profissional não deveria precisar apenas dizer que é bom. Ele deveria conseguir mostrar porque o trabalho dele faz sentido para o seu imóvel, para o seu momento e para o seu objetivo de venda. E se depois de tudo isso você perceber que encontrou um profissional em que confia, que apresentou um plano claro, que assumiu responsabilidade pela condução da venda, aí sim a discussão deixa de ser simplesmente sobre comissão. Passa a ser sobre confiança, estratégia e resultado. Porque quando falamos de um patrimônio de 500 mil, 800 mil, 1 milhão ou mais, talvez a decisão mais cara não seja pagar uma boa comissão. Talvez seja escolher errado quem vai cuidar da sua venda. E principalmente, capacidade de entregar aquilo que foi prometido. Porque no final das contas, o seu objetivo não é encontrar o corretor mais barato. O seu objetivo é vender bem o seu imóvel. E se depois de tudo isso você perceber que encontrou um profissional em que confia, que apresentou um plano claro, que assumiu a responsabilidade pela condução da venda, aí sim a discussão deixa de ser comissão. E se você está pensando em vender o seu imóvel, eu quero te fazer um convite. Antes de decidir com quem você vai vender, conversa conosco. Vamos conhecer o seu imóvel, entender o seu objetivo e mostrar como funciona uma estratégia de venda com a gestão exclusiva Remax. Então, se você quer vender o seu imóvel e não quer simplesmente colocá-lo no mercado para esperar alguém aparecer, clica no link da descrição e fala conosco. E se esse vídeo ajudou você a enxergar a venda do seu imóvel de uma forma diferente, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, vamos te ajudar a tomar a decisão mais inteligente para vender o seu patrimônio. Porque o seu imóvel não precisa apenas de um anúncio, precisa de estratégia.